Glória a Deus. Vamos ficar de pé rapidamente. Nós estamos com um tempo bem avançado, então vamos correr. Abram seus aplicativos ou Bíblia, que estiverem disponível. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos do versículo 1 até o versículo 7. Amém? Encontrou? Quem tem aplicativo encontrou, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 1 até o 7. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês vêm demonstrando, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo, que a letra aqui é pequena, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós te louvamos, Senhor Jesus, por essa noite. Senhor, nós chegamos aqui porque, meu Pai, o Senhor tem algo especial nessa noite para fazer conosco. Se os nossos encontros, meu Pai, não tiver a presença do Espírito Santo, se os nossos encontros não tiver a finalidade do relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo, não tem, Senhor Jesus, nenhuma necessidade de nos encontrarmos. É inútil nos encontrarmos, é inútil, Senhor, estar juntando 1, 2 ou 3, se não for para realmente nos relacionarmos contigo e termos, Senhor Jesus, um envolvimento com o Espírito Santo. Então nós pedimos que o Espírito Santo essa noite abra nossa mente e nosso coração, para que possamos estar nos tornando, assim como essa igreja, Senhor, de Tessalônica, como imitadores de Cristo, em nome de Jesus. Podeis vos sentar. Vamos falar, cara, sobre imitação, de nos tornarmos a imitação de Cristo. E para falar de imitação, não tem como você não falar de criança. Alguém aqui é pai? Só eu? Só eu sou pai aqui? E pesquisas vão dizer, cara, que crianças, até os seus 5 anos, elas são uma esponja. Elas estão observando tudo ao seu redor. E elas observam e reproduzem ao mesmo tempo. Então, quando a criança ela fica lá fazendo... Ou então, cara, é porque os pais ou alguém ficou ali ensinando. E esses dias eu peguei o Mikael enfiando um cotonete no ouvido, cara. Eu corri para tomar dele. Porque ele observou, me viu fazendo. E antes ele pegava o cotonete e comia tudinho. Ficava comendo ali o algodão. E depois que ele me viu utilizando da forma correta, ele foi fazer. Só que, né, a criança, um bebezinho, você não pode deixar ela ali com o cotonete enfiando no ouvido. E, cara, até os seus 5 anos, essa criança ela está observando tudo para reproduzir. Principalmente das pessoas que ela mais ama ou que ela mais tem acesso, que é os seus pais. Então, eu, uma criança ali de até os meus 5 anos, um caçula de 7 irmãos, assim, os meus irmãos, da maioria, todos eles, quando chegaram à adolescência, digamos, 90% deles saíram e foram para o mundo, saíram da casa do Senhor. E hoje eu estou firme na casa do Senhor porque eu observava os meus irmãos. Eu via que eles saíam, quebravam a cara e eu falava, não vou por ali. Pera aí, vai dar ruim. E, cara, eu me tornei um desenhista porque o meu irmão mais velho, eu admirava muito ele. E ali quando eu tinha meus 5, 6 anos, eu tinha uma minha vizinha lá que eu era apaixonado por ela. E
eu ficava brincando, sabe como é, amor de criança? Ficava lá brincando com ela na porta de casa, e uma vez eu estava lá brincando com ela, e veio meu irmão, sentou e ficou ali rabiscando papel. Quando ela foi embora, ele me mostrou, ele tinha desenhado a menina, cara. Aí eu fiquei apaixonado, cara, me dá esse desenho. Eu era uma criança, 5 anos, né? Eu queria muito desenho. E ele falou, não, posso não, dá não, o desenho pra você não, senão você vai estragar. E cara, e por causa daquilo eu decidi, cara, eu vou aprender isso aí. Por causa disso eu me tornei um desenhista. Um artista, cara. E hoje em dia, tadinho, ele não desenha nada. Eu arrebento pra caramba. Mas uma coisa que eu observava quando criança, acabei reproduzindo. E em nossa caminhada com Deus, cara, não pode ser o contrário. Nós devemos estar sempre observando aquele que é o mais amado por nossa alma, que é mais importante para nós, o nosso Pai. E observarmos tudo o que Ele faz para o quê? Reproduzirmos as ações de Jesus Cristo. E nós somos cristãos. E se formos ver o significado de cristão, significa pequenos cristos. Então nós somos o quê? A imagem e semelhança dele. Então nós devemos imitar as ações de Jesus Cristo. Logo, as nossas atitudes, cara, tem que condizer com o que nós somos chamados. Se somos chamados de pequenos cristos, o que nós falamos, o que nós pensamos, onde nós caminhamos, o nosso cabelo, a nossa roupa, tem que representar Cristo Jesus. Ei, Débora, seu cabelo representa Cristo Jesus. Todo mundo ficou decepcionado quando eu cortei o cabelo, tirei a barba. Mas eu continuo representando Cristo Jesus. Então as nossas ações têm um tal significado tão grande e perfeito que as nossas ações devem condizer com o que nós somos chamados, com o que até o próprio mundo espera de nós. E quando nós observamos Cristo Jesus, nós devemos observar para nós agirmos como Ele age em diferentes ações. E se vocês já assistiram, eu sei que o Aldo começou a assistir o The Chosen, né? Repetindo já umas 5 vezes o mesmo capítulo. E cara, ali nós vemos, porque quando nós temos uma mente muito fértil para poder ler a palavra de Deus e tentar imaginar mais ou menos como era a vida de Cristo Jesus. Mas o The Chosen traz ali um grande exemplo, cara, de como era a sociedade naquele tempo. E eles têm ali uma licença poética, eles acrescentam algumas coisas que, cara, é incrível. E nós podemos ali até hoje, até os capítulos que nós acompanhamos até hoje, a gente pode reproduzir as ações que estão ali, tá? Tá aprovado. Então, cara, nós vamos ali em Salmo 141, versículo 8. Salmo 141, versículo 8. Tá rápido aí? Salmo 141, versículo 8. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus. Em outra versão vai dizer, os meus olhos estão fixos em ti, Senhor. Em ti eu confio. Não abandones a minha alma. O salmista está dizendo aqui, cara, estou com os meus olhos fixos em ti, Senhor. O que o Senhor vai fazer? O que o Senhor precisa de mim? Eu confio em ti, Senhor. Diz para onde eu vou. Diz como eu devo agir. Porque eu confio na tua palavra. Então não abandone a minha alma. Eu estou colado contigo. Estamos juntos. E cara, nós devemos conviver com Cristo Jesus diariamente. Porque quando nós convivemos com alguém diariamente, nós aprendemos como ele agiria. E quando você começa a andar com uma pessoa, de repente você está se vestindo parecido. De repente você está com a meia lá na canela. Né, Yasmin? Porque é assim, cara. Eu lembro que na minha adolescência, eu não sei de onde eu tirava essa moda. Cara, eu gostava. Eu pegava essa perna da calça, eu levantava e prendia bem aqui, ó. Só essa perna. E ficava lá e eu era da Assembleia. E lá no meio da igreja, assim, ó, com a perna, só uma perna levantada aqui, ó, presa aqui assim, sabe? E os pastores ficavam olhando assim, de repente, alguns jovens começaram a imitar, cara. Aí o pastor, peraí, vamos cortar essas asinhas aí. Porque, cara, quando você tem alguém que às vezes, de certa forma, é extrovertido e começa a andar no seu meio, não importa com porque o povo lançava piada pra mim, ué, mano, parecendo um saci, mas eu não ligava, eu continuava, eu insistia tanto com o meu estilo que o pessoal começou
a imitar. Então, quando você anda tanto com alguém, você começa a imitar e ficar parecido com aquela pessoa. E nós devemos ter essa busca, cara, e não nos cansarmos de tentarmos nos parecer com Cristo. Porque a cada dia nós podemos tentar ser parecido com Cristo, é muito precioso para nós. Afinal, como humanos, nós caímos, nós pecamos todo dia. A gente pensa umas coisinhas, às vezes a gente não fala ou não faz, mas pensa, porque a mente é tão rápida, a gente não consegue frear ela, né? E tem situações que, principalmente no seu convívio com outros seres não da casa, os da concorrência, que faz levar sua mente ir muito rápida. E você acaba pecando, e nós pecamos, mas nós precisamos desse convívio, dessa busca diária, sempre nos arrependendo, sempre pedindo perdão, e continuarmos nessa busca em rumo à santificação. E a contemplação, cara, quando nós estamos com os olhos fixos em Cristo Jesus, isso é um estilo de vida. Sempre olhando, sempre buscando. Porque se nós formos observar desde quando a gente era criança, eu quero ser parecido com meu pai. Aí na adolescência a gente não quer ser que nem o pai de jeito nenhum. Aí eu quero ser que nem aquele TikTok. Aí a gente já fica um pouquinho mais adulto, aí a gente, então eu quero ser igual certa pessoa. Aí de repente você tem uma vida mais adulta, aí você casa, aí você tem filho e fala, não quero ser igual a ninguém, só quero trabalhar e pagar as contas. Mas nós devemos continuar nessa busca sempre incessante, buscando sempre ser parecidos com Cristo Jesus. E nessa nossa busca, cara, é comum, na nossa caminhada, nós encontrarmos com certas pessoas que não tem como. A gente tem que conviver com todo tipo de gente. E é comum, cara, às vezes a gente encontrar com pessoas que faz a gente acabar se sentindo deslocados. Porque, cara, é tão legal aqui, é tão fácil aqui dentro, né? A gente se sente em casa, todo mundo entende o que nós estamos falando. Estamos falando a mesma linguagem, é muito fácil. Mas às vezes lá na faculdade, às vezes no trabalho ou no trânsito, cara, é difícil, porque as pessoas estão falando um linguajar totalmente diferente. E agora eu estou no novo emprego, cara, e é numa fábrica, numa produção, e ali, cara, são 15 homens ali dentro. Meu Deus, é de 6 da manhã até 18 horas, asneira sem parar. Daqueles 15 homens lá, não tem um, e eu já estou ali um tempo ali, e conversando, investigando, e tem cara ali que é crente. E se ele não falasse, eu não ia descobrir nunca, porque ele fala a mesma linguagem dos outros. Sem parar. Ele já está imitando, porque ele convive tanto com aqueles caras, porque, cara, 12 horas por dia, convivendo com outro, ele está parecido demais com o pessoal de lá. Parecido demais. E às vezes quando nós estamos nesse cotidiano, porque além deles estar ali conversando sempre e falando besteira, ainda a empresa lá permite estar com o som ligado, e eles ficam lá sempre ouvindo aquelas músicas mundanas e, meu Deus do céu, eu fico numa luta o dia inteiro tentando não ouvir. Como é terrível você tentar não ouvir alguma coisa que está ali repetindo todo santo dia. Ainda mais essas músicas hoje do sertanejo universitário, que tem uma batida, cara, que fica na sua cabeça. Aí de repente eu tô lá cantando também. Eu falei, peraí, Jesus amado. E é muito difícil essa luta diária, a gente sempre lutando. Porque na nossa luta diária, cara, a gente tem que manter os nossos olhos fixos na cruz. Mas é tanta coisa tentando tirar a nossa atenção. Tanta coisa nos chamando para ir para outro lugar, para outro caminho. Mas nós não devemos desistir do nosso estilo de vida, de continuar com os olhos fixos em Cristo Jesus. Porque as influências externas sempre vão ter. Quando estivermos aqui nessa situação, nós vamos ter pressão externa tentando tirar os nossos olhos da nossa vida, que o nosso resultado é a vida eterna. Nós não devemos deixar de buscar o nosso Pai. O conselho que eu quero deixar hoje é: não deixe de buscar o seu Pai.
Não deixe de contemplá-lo, de ficar com seus olhos fixos diariamente na pessoa de Cristo Jesus, para assim você poder se tornar a imitação dele. E para isso eu trouxe alguns exemplos, mas por quê? Como nós podemos imitar Cristo Jesus? Como nós podemos aprender sobre ser santo e separado como Cristo Jesus foi? Porque às vezes quando nós pensamos em imitar Cristo Jesus, nós estamos com os olhos fixos na santidade, no Deus. Não, mas quando a palavra de Deus está dizendo aqui para imitarmos Cristo Jesus, era de quando ele estava aqui na terra. Como é que você vai imitar Jesus? Todo-poderoso, intangível, onipresente, onipotente. Quando Paulo nos convida a ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ele estava falando do estilo de vida que Jesus teve aqui na terra como humano. Então, como nós podemos ser separados e santos, assim como o nosso mestre foi? E essa pergunta ela vai ecoar muito aqui, dentro desse salão, dentro das nossas cabeças e lá fora também. No meio não cristão também essa pergunta ecoa. Porque Cristo ele deixou uma fama da sua personalidade. Porque ele ficou conhecido tanto no meio cristão, também lá no meio não cristão, com seu temperamento peculiar e agradável. Eu amo muito, cara, quando Cristo foi lá na sinagoga e dizem que entregaram para ele o livro e já entregaram para ele em Isaías. Entregaram já aberto, já entregaram o livro de Isaías para ele. E ele lê e as pessoas ficaram admiradas por causa da forma que ele falava. Algumas pessoas lá fora ficam admiradas da forma que nós falamos, mas às vezes aqui pra gente é comum a forma que nós falamos. Mas os próprios da casa ficam admirados com como Jesus falava. Ou seja, eles não falavam da mesma forma que Jesus. Jesus trouxe uma nova forma de se comunicar, totalmente peculiar e agradável. Então, como nós podemos nos tornar como Cristo Jesus, o Messias? Porque o temperamento dele era agradável, cara. E às vezes não é fácil para nós ter um temperamento agradável. Às vezes a gente consegue fingir lá fora, com outras pessoas que a gente mal conhece, mas dentro de casa, misericórdia. Lá fora eu sou amável, afável, eu sou cristão. Mas dentro de casa, pode trazer a cela aí que... Mas nós devemos imitar Jesus começando pelo nosso temperamento. E qual as vantagens, cara, de imitar Cristo Jesus? Além das implicações da lei, da palavra de Deus, além das implicações do Evangelho, imitar Jesus traz inúmeras vantagens. Além de você se tornar uma pessoa querida e influenciadora, porque você quer influenciar alguém, se torna como Cristo Jesus. Porque um cara que partiu o tempo no meio antes dele, depois dele, tem alguém mais influente que Cristo Jesus? Então, quando você começa a observar Cristo Jesus, a forma que ele vivia, você se torna influente. E você alcança paz e alegria inabalável, cara. E tudo isso firmado no Pai. E é impossível, cara. Às vezes nós pensamos, cara, Paulo chama, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas às vezes parece ser impossível, ao menos ser parecido ou ser igual a ele. Mas será que nós precisamos mesmo ser parecidos? Não pode ser só crente, só vir na igreja, cumprir a nossa agenda, bater o cartãozinho ali. O pastor me viu aqui, o meu líder me viu aqui. Será que é realmente necessário
nós parecermos com Ele. E para nós imitarmos a Cristo Jesus, primeiro nós temos que responder uma pergunta: o porquê? O porquê imitarmos a Cristo Jesus? O porquê nos tornarmos a imitação dele? E às vezes, muitas das vezes a gente pergunta: cara, porque eu quero ir para o céu. Eu quero imitar a Cristo Jesus porque eu quero ir para o céu. Abandonar este mundo cruel, que a gasolina tá cara. Que agora todos os benefícios que nós tínhamos alcançado não haverá mais. Então eu quero ir para o céu, por isso eu vou imitar a Cristo Jesus. Então se você pensa assim, cara, e muitos dos cristãos, a gente pode ter uma porcentagem aí chegando aí nos 90% que pensam assim. Só que estão errados, e Paulo vai nos lembrar que não é imitando a Cristo, tentando imitar o comportamento dele que você vai chegar ao céu. É somente pela graça e pela fé. Porque se você tiver um caráter refinado, isso não garante a você a salvação. Quantas pessoas que a gente vê aí, cara, você fala, cara, esse cara só falta ser crente. Que é uns caras tão da hora. Mas isso não garante salvação. Se fosse assim, Silvio Santos estava lá, né? O cara pegou tanto aviãozinho de dinheiro, estava com a coroa dele separada. Mas é somente pela fé em Cristo Jesus que nós podemos alcançar. Mas então qual seria o motivo de nós querermos um caráter igual ao caráter de Cristo Jesus? Eu não sei quanto a vocês, mas o motivo de eu querer ter um caráter igual o caráter de Cristo Jesus é simplesmente para poder conhecê-lo melhor, cara. Eu tento imitá-lo para poder conhecê-lo melhor. Não existe alguém na terra que tenha passado pela terra, ou que está vivo, ou que vai passar, que seja mais interessante que Cristo Jesus. Se você fizer a pergunta para várias pessoas, se você pudesse conhecer alguém que já viveu nessa terra, quem você gostaria de conhecer, de conversar? E o engraçado é que se fizer essa pergunta para você, você pode responder, cara, eu já conheço a pessoa mais importante que passou por essa terra. Eu posso conversar com ele, eu posso perguntar todas as coisas. Então o motivo de nós querermos imitar Jesus é simplesmente para conhecê-lo melhor, mais de perto. Porque a palavra nos garante que ele é o nosso arquétipo, é o nosso modelo. E assim como nós lemos aqui, cara, no versículo 6, versículo 7, vai dizer: assim a igreja de Tessalônica se tornou um modelo. Eles se tornaram imitadores dos apóstolos, assim também imitadores de Cristo, e se tornaram modelo para o pessoal da Macedônia e de Acaia, para outras igrejas. Assim como Cristo se tornou modelo, nós podemos imitá-lo e tornarmos também modelo para outras pessoas. E quando nós tornamos o modelo de Cristo, o arquétipo, o padrão do ser humano perfeito, nós podemos levar para outras pessoas aquilo que é essencial. Aquilo que nós precisamos também, nós levamos para as outras pessoas, que é o amor de Deus. E para nos tornarmos a imitação de Cristo, eu trouxe aqui 3 tópicos. E o primeiro é a aproximação. Para você imitar Jesus, cara, você tem que se aproximar dele. Que é literalmente chegar e ficar perto de Jesus. Aproximação. E quando nós falamos em aproximação, a gente vai lembrar do quê? Do apóstolo João. O cara que era chamado de trovão e de repente foi chamado de o apóstolo do amor. O
O cara que chegava e tinha a audácia de deitar a cabeça no peito de Jesus. Imagina. Porque eu acho que também não era tão fácil lidar com Jesus, né? Porque Jesus tinha as respostas tão amáveis, mas às vezes tinha uns... E o apóstolo João, ele gostava muito de chegar perto de Jesus. E às vezes, hoje em dia, no físico, não é possível para nós. Mas nós podemos utilizar coisas que remetem a Ele, que remetem a Cristo Jesus. Então, quando você vem à casa do Senhor, será que isso te lembra de Cristo Jesus? Será que você pode vir mais vezes à casa dele para se sentir mais perto dele? Ou irmãos, será que você tem alguém que não é possível com esse pessoal aqui? Nós estamos em 12, está aqui os discípulos. Será que não tem nenhum que você possa olhar e você falar, cara, essa pessoa me faz lembrar de Cristo Jesus? Me faz me sentir mais perto dele. Será que nessa casa nós temos eventos que faz você se sentir mais perto dele? Será que tem objetos? Porque se você olhar para a Bíblia, cara, esse objeto te faz sentir mais perto de Jesus. Mas será que seu celular vai te sentir mais perto de Jesus? Porque objetinho que pode ser uma bênção ou não? E eu quero desafiar você. Faça uma lista de coisas que remetem a Cristo Jesus, que remetem à presença dele. Quando você chegar em casa, faça isso. Agora a gente não tem tempo para fazer, está muito corrido. Faça uma lista de ambientes, de coisas que faz você se sentir mais perto de Cristo Jesus, que faz você pensar nele. E fique perto disso, fique próximo disso. Mas, cara, não só a aproximação não é o suficiente. E por causa disso eu trouxe o segundo tópico. Mas para isso vamos ser mais rápidos, então vamos ficar logo em pé. Já estamos finalizando. E o segundo tópico é intimidade. Para você se tornar uma imitação de Cristo é preciso você ter intimidade. É uma fórmula perfeita, cara. Intimidade é muito poderoso. Ter intimidade com alguém realmente é muito poderoso. É só nos momentos íntimos, cara, que a gente pode se expressar com toda a verdade e franqueza. É tão bom quando você tem um amigo que você pode contar todos os seus vacilos sem aquela pessoa te julgar. Ou então só fala assim, cara, tu é muito mané, mas chega aí. A intimidade nos dá, cara, a possibilidade de nos abrirmos e sermos sensíveis a tudo. Quando nós abrimos com alguém, nós temos a possibilidade de nos tornar mais sensíveis. E nós precisamos de alguém. E nada melhor do que em termos de intimidade com Cristo Jesus. Para nós alcançarmos um novo, como diria os rubros negros, novo patamar. Imagina você ter certeza que você alcançou um novo patamar no seu relacionamento com Cristo Jesus. Então o desafio desse tópico, cara, você pode começar a fazer esse desafio agora mesmo. Conversar. Converse. Um assunto íntimo. Então, se é tão íntimo, eu peço que você só fale na sua mente com Cristo Jesus. Aí o seu irmão não precisa ouvir. Eu quero te convidar você a conversar com Cristo Jesus agora, com o Espírito Santo. E antes dessa reunião eu estava conversando com o Espírito Santo,
que, cara, as nossas reuniões, se ela não tiver a ação do Espírito Santo, são reuniões inúteis. Era melhor a gente ter ficado em casa lavando louça. É melhor ficar em casa, ou dormindo, ou assistindo Netflix. Se as nossas reuniões não tiver a presença do Espírito Santo, se essa palavra não entrar no seu coração e não gerar transformação, se o Espírito Santo não te convencer do pecado e da necessidade de arrependimento, de relacionamento com as pessoas da Trindade, é inútil. Totalmente inútil os nossos encontros. Chegarmos aqui 7 horas, sairmos embora lá para as 23, quando a gente tem feito muito isso. Pra quê, cara? Vim no sábado aqui, às vezes vim pro alta voltagem, continuar, ficar no relive. E aí vim no domingo de manhã, vim domingo à noite, e vim na quarta, e vim nas orações de madrugada com o pastor. O que adianta se realmente o Espírito Santo não fizer morada, não fizer a transformação dentro de nós? É necessário que essas palavras entrem em nós e façam efeito. Por isso é tão necessário que a gente preste atenção no que é falado aqui. E no nosso dia a dia, quando chegar lá na segunda-feira, a gente venha ser lembrado pelo Espírito Santo as instruções que foram entregues aqui. E não somente aqui, mas no seu dia a dia. Por isso nós devemos ter um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus e com a palavra dele. Porque nós podemos falar da forma mais didática possível, mas nós nunca conseguiremos ser mais didáticos do que o Espírito Santo. Ele que traz, além da lembrança, ele traz a revelação. E uma revelação com uma palavra que ele traz para mim, ele traz outra revelação para você em relação à sua situação, do que você precisa. Então eu te convido agora a fechar os seus olhos. Aquela situação, daquilo que você precisa, daquilo que você tem errado, que você tem pisado em falso. Às vezes eu volto tanto naquele pecado, peço perdão, Senhor Jesus, pequei de novo nisso. Ei, conversa com o Espírito Santo agora, conversa com Jesus. Nós apresentamos aqui já 2 tópicos. O primeiro é a aproximação. Eu sei que você já se aproximou dele. Quando você entrou nessa casa, você se aproximou dele. O segundo tópico agora é intimidade. A intimidade, cara, ela pode ser muito traduzida por comunicação. Uma comunicação fluente. Começa a falar agora com o Espírito Santo. Se você não tem pecado, oh glória, amém. Começa a conversar com ele, porque todos nós precisamos de ajustes para melhorar. Nós podemos estar bom, mas nós podemos caminhar degraus diariamente para chegarmos a alcançar a plenitude de seres perfeitos, seres humanos perfeitos como Cristo foi. E o terceiro tópico, cara, para imitar Jesus Cristo, é o tempo. Aproximação, intimidade e tempo. Como nós podemos imitar Cristo Jesus sem passar tempo com Ele? Passar tempo com alguém, cara, aumenta a capacidade dessas pessoas de se influenciarem. E pensar que você também tem a capacidade de influenciar a Deus. Porque Deus tomou algumas decisões por causa da influência de Moisés. Será que hoje em dia nós podemos salvar várias vidas porque você está influenciando a opinião de Deus em relação a essas pessoas? Ou será que você pode influenciar outras pessoas porque Jesus está influenciando você? Porque você passa tempo com Ele? E quando você passa tanto tempo com Jesus, é impossível as pessoas não começarem a enxergar Jesus em você.
Se você quer adquirir o caráter de Cristo Jesus, comece a passar tempo com Ele. Eu não estou falando de você vir no culto, não, cara. Eu estou falando de você acordar e falar: oi, Espírito Santo. Oi, Jesus. Vamos ali escovar os dentes. Não se preocupa, o Espírito Santo não vai reclamar do seu bafo de você falar com Ele antes de escovar os dentes. Ele vai se sentir privilegiado. Você começar o dia conversando com Jesus. Procure momentos onde você possa passar um tempo com Jesus. E cara, se você observar durante o seu dia, você desperdiça o seu tempo com tantas coisas, com redes sociais, com televisão, com séries, filmes, com uma conversa boba. Cara, dentro do ônibus você pode conversar tanto com Jesus, no trânsito. Você sabia que a 020 pode ser o seu lugar preferido, seu jardim secreto de encontro com Jesus? Imagina, todo dia que você for para o trabalho, para a escola, para a faculdade, você pensa: cara, eu vou entrar agora na 020, o meu jardim secreto, o meu lugar de conversar com Jesus. Imagina um jovem dentro de um ônibus, todo dia, conversando com Jesus, se relacionando com Ele. E todo dia ele conversa com Jesus, conversa com o Espírito Santo. E aquele banquinho ali dentro do ônibus começa a se tornar um lugar especial. E aquele banco começa a se encher, além da presença do Espírito Santo, começa a se encher de conhecimento, de sabedoria. Porque é impossível você passar tempo com Jesus e você não se encher de sabedoria, de coisas incríveis. Imagina esse jovem todos os dias nesse ônibus, enchendo aquele ônibus da presença do Espírito Santo. Porque é impossível, mais uma vez eu digo, é impossível você se relacionar, passar tempo com Jesus e essa presença não transbordar para os lados, para os outros passageiros. E esse jovem começa há mais dias, todos os dias, relacionando com Jesus na 020. E essa presença começa a transbordar para fora do ônibus. De repente, cara, diminui os acidentes na 020. De repente, as pessoas começam a ficar mais cautelosas, mais calmas, começam a dirigir com mais consciência, porque tem um jovem se relacionando com o Espírito Santo dentro de um ônibus 0600. Porque a 020 é o encontro com Jesus. Eu quero te desafiar a transformar o seu caminho para o seu trabalho, para a sua escola, num jardim secreto, num lugar de encontro com Jesus. Você vai começar a perceber umas mudanças tão poderosas, tão radicais no seu dia a dia. Você vai começar a ver coisas tão poderosas acontecendo, portas se abrindo, você transformando a vida de outras pessoas. E para você transformar a vida de outras pessoas, você não precisa conversar com elas ou dizer: ei, Jesus te ama, não. Você só precisa passar tempo com Jesus, porque a sua presença naquele lugar vai trazer o quê? Prosperidade. Onde você tocar, onde você pisar. Imagina você trazendo prosperidade para a empresa que você trabalha, trazendo prosperidade para a faculdade, para a escola. Ei, imagina você fazendo um curso, aquele curso daquele ano, se tornar a melhor turma, a turma mais inteligente, de pessoas que vão se tornar pessoas futuramente, que vão transformar a sociedade, porque alguém está se relacionando com Cristo, passando tempo com Jesus. É impossível nós passarmos tempo com Jesus e as coisas não serem transformadas ao nosso redor. Porque passar tempo com Jesus coloca sobre você uma aura tão poderosa, cara, que expulsa todas as trevas de onde você chegar. Ei, Jesus está esperando por pessoas assim, por jovens assim, que transformem, que sejam diferentes, que seja mais do que uma
uma roupa, mais do que um cabelo, mais do que um acessório. Que seja muito mais do que um cara estiloso. Mas que o seu cabelo, a sua roupa, a sua fala venha emanar a presença do Espírito Santo. Ei, a palavra de Deus diz: jovens, sois fortes. Aí às vezes eu olho assim, cara, cadê essa força? Cadê esses jovens fortes, cheios do Espírito Santo? Cara, do que adianta meu curso de inglês? Do que adianta esse meu currículo maravilhoso? Do que adianta, meu cabelo sedoso, meu tênis da hora? Se eu não tiver a presença do Espírito Santo, se eu não puder deixar minha marca aqui, por causa do Espírito Santo, por causa de Jesus, porque eu estou imitando a Jesus com o meu tênis, eu estou imitando a Jesus com o meu cabelo, eu estou imitando a Jesus com as minhas roupas, eu estou imitando Jesus com as minhas postagens, eu estou imitando Jesus onde quer que eu vá, onde quer que eu chegue, qualquer pessoa. Quem quer que me conheça nessa vida vai conhecer a pessoa de Jesus Cristo, porque eu sou a perfeita imitação dele. Ei, onde estão esses jovens que largam tudo, que sacrificam tudo para ser a imagem perfeita do Pai, que passam tempo, que se aproximam, que têm intimidade, que passam tempo com Jesus, porque não existe coisa melhor. Ei, será que eu vou ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Não! Eu vou transformar essa geração pouco a pouco, porque o tempo que eu passar nessa terra, eu vou passar com Jesus. Quanto mais tempo, melhor. Melhor ainda, quando você se torna uma influência tão boa, cara, que as pessoas querem passar tempo com você. Quanto tempo que você passa com Jesus? Ou há quanto tempo você não passa um momento com Ele? Procure coisas, cara, que elevem os seus pensamentos aos pensamentos de Cristo Jesus. Porque se você não passa tempo com coisas que elevam seus pensamentos a Cristo, então você está a anos-luz dele. E eu quero te desafiar agora a passar esse momento com Cristo Jesus.